empresa vende bem, mas o lucro simplesmente some. Esse é o verdadeiro mito do faturamento alto. A verdade é o seguinte, é que se você não resolve esse problema, você não tem um negócio. Você tem um hobby caro. E um hobby que te dá muito trabalho, vamos combinar, né? Mas que não te dá dinheiro. Quantas vezes você já se pegou olhando para o extrato bancário da sua empresa e pensou, para onde foi parar todo aquele dinheiro que entrou? Esse é um dos mitos que a gente vai aprender hoje na nossa aula Gestão na Prática número 38. E nessa aula você vai aprender o seguinte, os 3 mitos secretos que fazem o seu dinheiro sumir, você vai aprender os 3 passos práticos para resolver isso de uma vez por todas e principalmente como ter controle financeiro do seu negócio na palma da sua mão. Bom, olá, eu sou Marcos Leal. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E só para você me conhecer um pouquinho, eu sou administrador de empresa, sou professor de gestão empresarial, sou consultor de negócios, diretor regional da Associação Brasileira de Consultores Organizacionais e também sou treinador de empresários e criador do método de gestão administrador de resultados. E eu ajudo donos e donas, empresários como você, a multiplicar o seu lucro, a fazer a sua empresa crescer com liberdade, tudo isso em apenas 90 dias. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já deixa o seu like aqui e se inscreve para você ser notificado e não perder nenhuma das próximas aulas. Se você se identifica, né, com algum dos pontos que eu vou trazer agora, imagina se você é essa pessoa, uma pessoa que talvez não tenha conhecimento de gestão, talvez seja uma pessoa que esteja afogada no operacional, talvez uma pessoa que está estagnada, apesar de se dedicar muito, ou uma pessoa que está perdida e não sabe por onde começar. Eu quero te dizer que você não precisa se preocupar. Se você se identificou com pelo menos um desses pontos, você não está sozinho. E aqui é o lugar certo para você aprender e dar o primeiro passo para uma solução prática e resolver os problemas da sua empresa e fazer o seu negócio crescer. E o que a gente vai falar hoje na nossa aula? A gente vai falar sobre os 3 motivos sobre o mito do faturamento alto. O primeiro motivo é o motivo da lenda da conta única. Por que misturar o seu dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa e está matando o seu negócio silenciosamente? Você já parou para pensar que quanto mais você mistura as coisas, e muitas vezes você faz isso querendo simplificar a sua vida, e isso, de certa forma, é plausível, porque hoje em dia, com uma vida extremamente acelerada, talvez você seja pai ou mãe, você tem filhos, você tem diversos afazeres, diversas obrigações, e quando se trata da empresa, você tenta simplificar ao máximo o teu processo. Você tenta simplificar ao máximo a tua gestão, porque você já está extremamente atarefado, acarretado, né, com tantas coisas para fazer no dia a dia, e isso faz com que você, de fato, queira simplificar. Mas será que é um bom negócio, principalmente unificar as contas da empresa, ou seja, misturar aquilo que é da empresa com aquilo que é seu? Esse é um primeiro mito que a gente vai saber hoje. O segundo mito é a ilusão de que faturamento é lucro. E acredite se você quiser, né? Muitos donos e donas de empresa acham que aquilo que sobra, depois que eu pago todas as contas, que eu pago os funcionários, os fornecedores, aquilo que sobra, né? É meu, mas todo o faturamento da empresa é lucro. Então, como que essa obsessão por vender mais pode estar cegando você para o que realmente importa, que é o lucro líquido? E você vai aprender nessa aula de hoje que lucro líquido é algo completamente diferente daquilo que você imagina que seja lucro. Inclusive, aqui já vem um primeiro spoiler. Se você conseguir ficar comigo até o final dessa aula, você vai entender que lucro líquido é algo absurdamente perfeito para o seu negócio e você vai aprender a calcular de fato
e de fato construir lucro no seu negócio. Mas o terceiro motivo que faz com que você veja o faturamento alto como um mito é o ponto cego da margem de lucro. Porque você vende produtos com margem baixa e esses produtos sugam teu caixa. E mesmo vendendo muito, isso faz com que você não consiga gerar lucro para o teu negócio. E o importante, muito importante, para aproveitar ao máximo essa aula, você precisa ser honesto com você. E principalmente, você precisa estar disposto a fazer mudanças. Porque se você não estiver preparado, com a cabeça aberta, com a mente aberta e disposta a mudar, você não vai sair de onde você está hoje para onde, de fato, eu quero muito te levar. Que é para uma empresa com muito lucro, uma empresa que cresce, uma empresa que roda sem você e uma empresa que te dá orgulho, que faz você poder conquistar suas coisas, viajar, curtir a sua família, tirar férias. Então, essa aula é para você. Fica comigo até o final, porque eu vou trazer para você um método simples que vai botar muito lucro no teu bolso. Então vamos começar falando um pouquinho sobre mito e verdade. Existem alguns mitos e verdades por trás do faturamento da empresa. Então vamos começar falando sobre o mito do faturamento alto. Primeiro, se você vende muito, naturalmente você vai ter muito lucro e dinheiro no bolso. Essa é uma grande falácia. Eu já atendi em empresas de diversos tamanhos. Empresas que faturavam 10 mil reais por mês e empresas que faturavam 2,5, 3, 4, até 5 milhões de reais por mês. E a verdade é uma só. Não precisa faturar muito para ter lucro alto. E faturamento alto não é sinônimo de lucro. Até porque, quando eu falei há pouco da empresa de 5 milhões, era uma empresa que estava extremamente afogada em dívidas. Então, de nada adianta ter um faturamento alto se o teu lucro, que de fato é o que importa no final das contas, é o que vai trazer o resultado para você. Esse é um pensamento que leva os empresários a trabalhar cada vez mais sem entender porque continuam sem dinheiro no final do mês. Então, quando você fala assim, se eu vender muito, eu vou ter muito lucro, você quer cada vez mais vender, mas o lucro não vem. E quanto mais você vende, mais falta lucro e mais você quer vender. Então, aqui a gente começa a perceber um ponto. Primeiro, vender muito, sem lucro e sem estrutura, é igual um cachorro que corre em volta do próprio rabo. Você gira e não sai do lugar. É como se você tivesse criando uma bola de neve. Lá em cima do penhasco ela começa pequenininha, mas ela vai rolando e vai crescendo. Vai rolando e vai crescendo, vai rolando e vai crescendo. É assim o mito do faturamento alto. Quanto mais você fatura, mais você cresce, mais problema você tem e menos lucro. Então, da mesma forma que o seu faturamento cresce, o seu problema cresce do mesmo jeito. E sabe o que acontece? É você lá na frente correndo da bola de neve para ela não te engolir. Isso é o que faz o faturamento alto, quando você não tem a estrutura correta. A verdade que transforma é o seguinte: não se trata apenas de faturar mais, mas de entender o jogo do dinheiro. É uma virada de chave. Para você ser um empreendedor, para você parar de ser um empreendedor amador, que mistura contas e se tornar um profissional que controla cada centavo. Então, quando você para pensar e entender como funciona o jogo da gestão financeira e do dinheiro dentro do seu negócio, você vai parar de correr atrás de faturar mais. Porque nada tem a ver muito lucro com muito faturamento. Muitas vezes uma empresa pode ser extremamente lucrativa faturando pouco. E uma empresa pode ser extremamente ruim do ponto de vista do lucro, mesmo faturando muito. A estratégia que eu vou compartilhar com vocês, ela não exige um diploma de finanças. Assim como eu estudei, me formei, fiz diversas especializações até chegar até aqui, eu vou compartilhar isso com você de uma maneira simples, para que você não precise passar por tudo que eu passei, muitos anos de estudo. Então, eu vou passar para vocês 3 ações bem simples que você vai poder aplicar
dentro do seu negócio. Mas antes da gente começar a trazer essas ações para vocês, eu preciso trazer o que é e o que não é. Vou explicar para vocês de uma maneira clara sobre o tema da lucratividade e principalmente sobre o mito do faturamento alto. Tá? A gente vai entender o seguinte, isso aqui que eu vou trazer para você é um método prático para você resolver o problema do dinheiro que some na sua empresa. Então a aula de hoje ela é focada justamente para que você entenda como que você vai resolver esse problema. Ela vai também te ajudar com um guia que eu vou te entregar, um passo a passo, bem simples, para que você possa criar uma base financeira sólida e uma forma simples de separar as suas finanças das finanças da empresa. E aí você pode pensar assim, Marcos, mas isso é básico. Mas muitas vezes o básico, ele não é praticado. E muitas vezes o básico e o óbvio precisam ser ditos, mesmo quando são básicos e quando são óbvios. Por quê? Porque muitas vezes a gente não faz. Então, eu faço questão de te trazer isso. E principalmente, eu vou trazer para você, através dessa aula de hoje, um sistema para que você possa enxergar o lucro da sua empresa de uma forma clara, de cada produto e de cada serviço que você vende. Mas essa aula aqui, ela não é uma solução mágica para você ficar rico do dia para a noite. E, sinceramente, quem te vende isso, eu posso te dizer que você deve correr léguas. Porque promessa e conversa bonita todo mundo tem. Mas aqui a gente está falando de gestão de verdade. De gestão comprovada. De gestão com método. Tá? Então, não vou te iludir e mentir para você e dizer que isso é mágico. Que é simples e que é fácil e que é rápido. Mas essa aula também não vai substituir, por exemplo, o teu contador. Ou até mesmo uma assessoria financeira, ou até mesmo o nosso método administrador de resultado. Porque essa aula, ela, embora seja maravilhosa para te ensinar tudo isso que você precisa saber, ela ainda é um pequeno pedaço de tudo que você precisa para crescer e acelerar o seu negócio ainda mais. Essa aula também não é um método complexo. Ela é simples. Ela não vai exigir de você conhecimentos avançados. Eu garanto para você que se você sabe usar uma calculadora, você vai conseguir aplicar tudo que eu vou ensinar nessa aula hoje. Mas principalmente, essa aula não é um processo não é uma promessa de crescimento instantâneo sem esforço. Então tudo que eu estou te entregando aqui hoje é com integridade. É uma aula para que você entenda que faturar muito nem sempre é sinônimo de lucro, mas que lucro é sinal de clareza e de estrutura e que você vai conseguir ter resultado no seu negócio. E eu não estou aqui para te fazer promessas vazias. Eu estou aqui para te dar clareza e controle do seu negócio. Então vamos começar com os erros que você comete. Eu acredito que você já passou por alguns, ou por um, ou por alguns dos erros que eu vou trazer aqui. Então, o primeiro erro que eu sempre vejo dono de empresa, né, e empresários e empresárias cometendo, é tentar fazer tudo de uma vez. Então, muitas vezes você vai lá, cria planilhas ou compra planilhas na internet, ou enfim, tenta fazer um monte de coisa, ao mesmo tempo você cria planilha, contrata sistema, e aí sabe o que acontece? Você trava, você paralisa, porque você quer implementar tudo de uma vez. Você quer fazer tudo de uma vez e você fica pulando de galho em galho. Ah, isso aqui é que vai me dar lucro. Não, agora esse método é que vai me dar lucro. Não, agora essa ferramenta aqui veio para trazer o lucro para a minha empresa. Quando, na verdade, não é a ferramenta em si. Até um pedaço de papel e caneta e uma calculadora simples, daquelas que você compra na lojinha de R$ 1,99, vai trazer o lucro que você quer com o conhecimento certo que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. A grande diferença não é nas ferramentas, e sim como usar e como aplicar isso para gerar resultado para você. Então muitas vezes você pode fazer isso com ferramentas robustas, sim, com planilhas caras, sim, com sistemas caros,
Sim, mas eu estou te dizendo que você não precisa disso. Você precisa do conhecimento certo, do passo a passo correto. E hoje eu vou trazer isso aqui de uma maneira simples, tá? Para que você possa, de fato, construir o lucro do seu negócio. Então, esse é um erro muito clássico, né? Da noite para o dia você amanhece e fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque eu vou implementar não sei o quê. E aí você sai contratando um monte de ferramentas. Calma, não é assim. E aí a gente vem para o segundo erro. Quando você vê que nada disso deu certo e que não deu lucro, você fala, quer saber, o que dá lucro mesmo é focar em vender. O que dá lucro para o meu negócio é vender mais, vender, 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 vender. E aí você foca apenas em vender. Esse é o segundo erro. Você acha que a solução é aumentar o faturamento a qualquer custo, sem que você olhe para os vazamentos financeiros da sua empresa. Então imagina que o dinheiro da tua empresa é como se fosse essa garrafa. Você vê que a verdade é que essa garrafa está inteira. Ela não tem nenhum tipo de vazamento. Mas vender a todo custo, ela começa a criar furos dentro dessa garrafa que fazem com que o meu dinheiro, que nesse caso é a água, comece a vazar. E daí sim, você de fato começa a perder dinheiro. Você começa a gastar demais para vender mais. E sabe para onde vai o teu lucro? Vai para o ralo. E aí, você comete o terceiro erro. Não satisfeito em cometer os dois primeiros, você ainda comete esse terceiro erro. E eu acredito que nessa hora você deve estar falando, pô, o Marcos tem razão. Cara, parece que o Marcos me conhece. Parece que o Marcos está aqui dentro da empresa. E sabe por quê? Porque isso para mim não é incomum. É o que eu vejo todos os dias, lidando com vários empresários. Eu passo por isso todos os dias, ajudando empresários como você. E é por isso que eu sei tudo que você passa. Mas o terceiro erro, ignorar os vazamentos da sua empresa, vai fazer com que você encha, sei lá, não consiga encher uma banheira. Por quê? Porque o ralo vai estar aberto. E por mais que entre água, ela sempre vai embora. Então você primeiro tenta arrumar, você simplesmente dá um estalo, acorda e fala, vou arrumar minha empresa. Fica pelo caminho. Você vai ficar pelo caminho, não vai fazer. E você fala, quer saber? O que dá resultado é vender mais. E começa a vender mais. A todo custo. Criando furos e vazamentos no seu caixa. E você chega ao terceiro erro. Ou seja, você começa a ignorar os vazamentos. Você acha que é normal gastar mais para vender mais. Quando na verdade, você simplesmente está jogando todo o teu lucro pelo ralo, tentando encher uma banheira com o ralo aberto. Então, esses métodos amadores, eles criam uma ilusão de progresso. Mas a verdade, e por que progresso, tá? Porque quando você vende mais, você tem a sensação de que está andando para frente. Só que vender mais desse jeito, ou seja, de forma amadora, né, com um método errado para ter lucro, é como se você estivesse correndo numa esteira. Sabe? Você já correu numa esteira? Quantas vezes você corre, 10, 15, 20, 30, 42 quilômetros. Você correu uma maratona completa em cima de uma esteira e não saiu do lugar. É assim que você se sente quando você comete esses erros. Porque você vai vender muito, a todo custo. Vai vazar o teu lucro e você não vai ver para onde o dinheiro vai. Não vai ter lucro. Então esses são os erros. Só que você só vai aumentar a tua frustração. Porque quando você faz isso, você vai perceber que o problema ele vai continuar. Então, quando você percebe isso, você vai criar dentro da sua cabeça o seguinte: meu trabalho não vale a pena, minha empresa não vale a pena, porque eu estou trabalhando demais, porque eu trabalho muito e não vejo resultado, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e o resultado não vem. Mas, na verdade, o resultado não vem porque você está fazendo do jeito errado. E aí, isso cria alguns obstáculos invisíveis.
E eu vou trazer 3 obstáculos que talvez você não perceba. E o primeiro obstáculo é: eu sou o meu negócio. Então você cria a mentalidade de que misturar as contas pessoais e as contas da empresa, né, é uma coisa boa, mas na verdade isso cria um caos. E isso, às vezes, cria um caos até impossível de rastrear o seu negócio. E qual que é a realidade? Você e a sua empresa não são entidades separadas. Você e a sua empresa são 2 coisas totalmente separadas. O fato de você ser dono da sua empresa não quer dizer que você e sua empresa são um só. Na verdade, você e a sua esposa, você e seu marido, de fato, são um só. Mas você e a sua empresa não. São separados. E cada um tem o seu próprio fluxo financeiro. Você tem o seu fluxo financeiro como pessoa, como empresário, como empresária, e a empresa tem o fluxo dela. Totalmente separados e independentes. Mas não satisfeito, a gente cria uma segunda crença de que eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para organizar o meu negócio. E você acredita que a solução é trabalhar mais. Você acredita que quando você faz isso, você obviamente vai ter mais resultado. Quando na verdade, organizar, a melhor verdade, a melhor coisa é você organizar o que você já tem. Qual que é a realidade? 15 minutos diários de controle financeiro economizam horas de trabalho desperdiçado. Eu garanto para você que 15 minutos vão ser suficientes para que você entenda o cenário atual financeiro da sua empresa e isso faça com que você desperdice rios de dinheiro tentando vender mais, principalmente vender aquilo que não dá retorno para o seu negócio. Mas você não se dá por satisfeito e você ainda constrói uma terceira crença, ou seja, a crença de que isso é para empresas grandes. Ora, se uma empresa pequena não começa com controle, você vai controlá-la quando? Quando você não tiver mais capacidade de segurar as rédeas do seu negócio? Não é assim. Então você pensa que controle financeiro rigoroso e prolabore são luxos de grandes corporações. Quantas vezes eu já ouvi de vários donos de empresa que falam o seguinte: eu só tiro a feira. Muito comum, né? Eu moro numa cidade do interior, então muitas pessoas falam: eu tiro a feira do mês. Só que quando você começa a observar o que compõe a feira do mês, até a escola do filho está na feira do mês. Até a parcela do carro está na feira do mês. Até o salário da secretária do lar está na feira do mês. E tudo isso está onde? Tudo isso está no fluxo financeiro da empresa. Então, empresas pequenas ainda mais precisam de controle para que ela possa crescer. Então não pensa, se você tem uma pequena empresa, não pensa que isso é só coisa de empresa grande. Porque quando você conseguir implementar isso, mesmo no estado atual do seu negócio, a tua empresa vai crescer, a tua empresa vai acelerar. Então, esses 3 obstáculos invisíveis, eles fazem com que você segue a sua visão e te atrapalhe para você fazer o que você precisa fazer para que de fato a sua empresa tenha lucro. Eu já te falei sobre os obstáculos invisíveis que você não vê e principalmente as crenças que eles criam em você, né, para que você de fato não tenha lucro no seu negócio. E eu vou falar agora sobre o que você faz errado, mas que você acha que está certo. E agora você pode estar dizendo assim: caramba, como assim? Eu faço algo errado, mas que eu acho que está certo. Como assim? A primeira coisa que você faz de errado e você acha que está certo é a flexibilidade financeira falsa. O que é isso? Você pega dinheiro da conta da empresa quando você quer, achando que isso é liberdade, quando na verdade você está minando a saúde do seu caixa e perdendo o controle dos números reais.
Então, isso não é flexibilidade. Quer dizer que toda vez que você quiser dinheiro dentro do seu negócio, eu quero, sei lá, comprar alguma coisa, eu vou lá e meto a mão no caixa da empresa e pego o dinheiro e tá tudo certo? Não. Isso não existe. Quanto mais você faz isso, mais você cria buracos dentro do caixa do seu negócio. Mais você vai estar minando o lucro da sua empresa. Tá? Então, esse é o primeiro erro real que muitos empreendedores cometem. Muitos, muitos, muitos. Empreendedores, e eu vou te falar, empreendedores que faturam alto, 100, 200, 300 mil por mês e ainda cometem esse erro. Mas ainda não é o suficiente. Nós temos o segundo erro, que é a celebração prematura, que é quando você comemora o faturamento alto da tua empresa sem perceber que os custos podem estar comendo toda a sua margem e deixando você sem lucro na reta final. Então, você simplesmente olha, e aí eu vou falar uma coisa agora para você, que talvez seja algo que você vai ficar chateado comigo. Mas faturamento é apenas uma métrica de vaidade. E o que eu quero dizer com isso? Não importa se você fatura 10 mil reais ou 10 milhões de reais. O que importa é a última linha do DRE. É o dinheiro que sobra. Se você fatura bem, mas no fim do mês, quando a gente olha para a DRE e olha para o saldo da sua conta e você vê que está quase zerado ou, em muitas vezes, vermelho, não adianta você celebrar faturamento. Você está celebrando por quê? Não faz sentido, né? É como se o teu time tivesse perdido na final. Por exemplo, eu sou corintiano. Então imagina que o Corinthians foi para a final com o Palmeiras na Libertadores. E aí o Palmeiras foi campeão. Deus livre. Mas eu vou lá e tá tudo bem. Bom, o Corinthians chegou na final. Eu vou lá comemorar com os palmeirenses. Afinal, é o Brasil campeão da Libertadores, né? Claro que não. Então, de nada adianta comemorar faturamento alto se o teu custo para faturar é alto também. Porque no final das contas, o que fica é o lucro. E você não trabalha para faturar alto. Faturamento alto é igual vaidade. Você trabalha para ter lucro, para ter resultado. O que te faz tirar férias, o que te faz deitar à noite e colocar a cabeça no travesseiro de maneira tranquila é o lucro do teu negócio. É saber que você paga todos os boletos, é saber que sobra dinheiro, é saber que você vai poder tirar uma participação de lucros para viajar com a sua família, não sei, para o Chile, para a Argentina, para a Disney. Então de nada adianta faturar muito se o que sobra é quase nada. E nós chegamos ao terceiro erro. O terceiro erro é a evitação financeira. Ou seja, você evita olhar para as contas e extratos bancários para não se estressar. Olha só. Permitindo que o buraco financeiro cresça silenciosamente até virar uma cratera. A evitação financeira é literalmente você dizer, eu não tenho tempo para isso, é muito difícil, é para uma empresa grande. E você evita olhar para as contas. Eu não quero olhar porque eu não quero, isso aqui eu não quero nem ver. Eu estou tão estressado com isso aqui que eu não quero nem olhar. Então você não olha para as contas e você não olha para as despesas. Por quê? Porque você não quer se chatear, você não quer se estressar. Mas sabe por que você não quer? Porque está errado. Porque você faz errado, mas você não quer dar o braço a torcer para fazer do jeito certo. Então, o conjunto dessa obra, e eu vou te dizer que as chances são que 90% das pessoas cometem esses três erros, às vezes de maneira junta e às vezes todos os dias. Tá? Isso faz com que você cada vez mais se enterre num buraco que é muito difícil e talvez muitas empresas, muitos empresários não conseguiram sair. Mas se você está aqui ainda dá tempo. Tá? Então, reconhecer esses erros é o primeiro passo para que você possa transformar a saúde financeira da sua empresa. Mas, além dos erros que você comete, tem solução. Tem um jeito
fácil, tem um jeito certo e um método profissional para você fazer isso. Então hoje eu peguei um pequeno pedaço, tá? Um pequeno trecho do método administrador de resultado lá no curso do AR Finanças para trazer para vocês justamente a maneira com que você pode fazer isso, para que você possa dar o primeiro passo para você começar a ter lucro no seu negócio, tá? Então eu chamo isso de método passo a passo de bebê. Em vez de você tentar revolucionar tudo de uma vez, tá? A gente aplica isso em 3 passos de maneira simples e constantes que qualquer empresário pode implementar, mesmo que você não tenha experiência financeira. E aí, isso daqui vão gerar oportunidades que você não consegue perceber. E a primeira dessas oportunidades é literalmente a paz de espírito. Imagina aí que quando você abrir o extrato bancário da tua empresa, sem aquele aperto no peito, quando você tem controle financeiro, a ansiedade desaparece e você dorme melhor à noite. E eu posso te dizer que eu já passei por isso. Se você está aqui justamente por causa desse tema e você quer ter mais lucro no seu negócio, eu já passei por isso. Até há algum tempo, eu dormia cerca de 40 minutos por noite. Mas eu não estou dizendo para você que eu deitava 40 minutos. Eu deitava por volta das 10 da noite e acordava às 6 da manhã com 40 minutos de sono durante todo esse período. Realmente, a falta de lucro, a falta de dinheiro no negócio faz você perder o sono. Principalmente com pessoas que são honestas, e eu acredito que se você está aqui é porque você quer aprender e você é honesto. Você é íntegro. E você não gosta de dever. Você não gosta de estar devendo ao seu fornecedor, você não gosta de estar devendo ao seu funcionário, você não gosta de ter dívidas. Então, quando você faz a coisa do jeito certo e você começa a ter lucro no seu negócio, essa é a primeira oportunidade. E é uma coisa tão simples, mas que é algo que é transformador, porque principalmente o fato de você conseguir dormir à noite é algo que vai te deixar muito mais leve, muito mais feliz. E acredite ou não sei qual é a tua visão de tudo, mas as coisas acontecem quando a gente vibra o bem. As coisas acontecem quando a gente está feliz. Então você atrai tudo aquilo que você vibra. A segunda oportunidade que você não consegue enxergar quando você está no caos financeiro, sem lucro dentro do seu negócio, é que ao implementar o método passo a passo de bebê, você vai ter controle total. Como assim controle total? Você vai passar de amador a profissional quando você sabe exatamente quanto dinheiro entra e quanto sai. E para onde vai cada centavo do seu negócio. Então quando você começa a ter controle, e lá atrás, se você lembrar, você não precisa de milhares de planilhas ou de, sei lá, software e plataformas e meio mundo de coisa caríssimo. Não. Controle pouco tem a ver ou nada tem a ver com, sei lá, a quantidade de ferramentas que você usa. E sim com o método certo. Tá? Então, essa é uma segunda oportunidade. E a gente tem uma terceira oportunidade, que talvez seja a melhor das oportunidades e é aquilo que você tanto deseja, que é crescer de maneira sustentável. O que isso quer dizer? Que você vai ter base financeira sólida, você vai criar uma fundação necessária para literalmente dobrar o faturamento da sua empresa sem caos, sem bagunça, né? E normalmente isso acompanha um crescimento rápido. Então, quando você tem paz, você começa a ter controle e principalmente você vai ter crescimento sustentável. São as 3 oportunidades aqui que você vai ter de fazer com que o teu negócio cresça e principalmente que você como empresário seja uma pessoa bem-sucedida. Porque, como eu falei no começo, muita gente tem um hobby caro, é uma pessoa que empreende e mais parece um hobby caro, que não dá resultado, não dá lucro. E no fim das contas, se você não tem lucro, talvez tem muita gente que esteja até trabalhando, pagando para trabalhar. Né? Mas, um ponto que eu queria trazer é o seguinte, como que isso te ajuda a realizar os seus sonhos? Você já parou para pensar que quando você começa de fato a ter lucro dentro do seu negócio, e isso pouco tem a ver com faturar muito ou não,
você começa a dar os primeiros passos para realizar os seus sonhos, tá? Para você realizar, de fato, os desejos que você tem, os anseios. Né? E isso nada tem a ver com luxo, com riqueza, mas isso tem a ver com coisas simples, né? Coisas que muitas vezes é tirar um final de semana de folga. Quantos empreendedores que eu já conversei, mais de, sei lá, 200 empresas transformadas, e quantos dos empreendedores dos quais eu ajudei não conseguiam tirar um final de semana de folga? Porque não sabia como ia ser na empresa, então ficavam presos. Normalmente, quando saía, né, geralmente, ou são casados, ou enfim, pai e filho, enfim, né? E aí, nesses casos, só sai um, não dá para sair o outro. Você entende? Então, quando você começa, de fato, a entender que faturamento alto pouco tem a ver com lucro, e sim que o lucro da sua empresa depende de um método estruturado, né, que no caso eu trouxe para você o passo a passo do BB, né, que é um fragmento do método administrador de resultados lá no curso do AR Finanças, você vai perceber que isso vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Quais sonhos? Primeiro, de ter liberdade financeira. Quando você, de fato, define um prolabore fixo para você, né, que você vai ter controle de caixa, e isso vai fazer com que você comece a planejar sua vida pessoal com previsibilidade. Você vai parar de apagar incêndio, de fazer conta todo mês. Você vai parar de viver com medo, tá? E você vai, de fato, começar a construir uma reserva financeira para os imprevistos. E aí vem o segundo desejo que você começa a realizar, que é um negócio de verdade, com uma estrutura, né, para separar o que é seu e o que é da empresa. Você vai criar um negócio que pode funcionar sem a sua presença. Você vai conseguir avaliar o valor real da sua empresa. Você vai preparar o seu terreno para crescer de maneira escalável e sustentável. E principalmente, né, você vai viver do que você ama sem estresse. Porque imagina, cara, você dizer assim, pô, eu amo empreender. No meu caso, eu amo desenvolver empresários, né, ensinar sobre gestão. Realmente é minha paixão, é minha missão de vida transformar 100 mil empresários assim como você que está aqui. Mas se isso é estressante para mim, chega uma hora que você cansa. Porque nem todo o dinheiro do mundo vai te dar o prazer se aquilo é extremamente estressante. Né? Então, a clareza financeira, ela vai trazer para você o foco da sua energia na parte do negócio que você ama. Ela vai te proporcionar tomar decisões baseadas em dados, não em palpites. E ela vai te fazer dormir tranquilo, sabendo que o seu futuro está seguro, que está tudo bem. Então, o que eu estou trazendo para você aqui não é só uma balela e conversa, né, de guru de internet. Não, primeiro que eu tenho embasamento teórico, científico para comprovar tudo que eu estou falando para você. Afinal, são muitos anos de estudo, né, de dedicação e de aplicação técnica. E, principalmente, porque eu me importo com o teu resultado e eu quero que você cresça, que você tenha desenvolvimento de verdade. Assim como foi o caso do coach, né, do João, que tinha um faturamento fantasma. Faturamento de 30 mil por mês, só que no final das contas, ele sempre rezava, né, sempre zerava e não entendia o porquê que a conta dele sempre zerava, mesmo com faturamento bom. E aí, após ele aplicar esses passos, ele definiu de fato o Prolabore, ele parou de misturar as contas, e aí finalmente ele conseguiu ter uma visão clara do lucro. Então hoje, ele mantém ali 30% de lucro líquido por mês. Ou como a Maria, que é a dona de um e-commerce que não tinha lucro. Mas ela matava o trabalho dela vendendo, sei lá, 200 produtos diferentes. E a empresa dela não tinha lucro, era mínimo, mesmo faturando alto. Né? E aí depois, de fato, de aplicar o passo a passo do BB, de fato, ela calculou a margem para cada produto, cortou 80% dos produtos dela, talvez mais, e dobrou o lucro vendendo 20% menos. Só que agora, né, trabalhando menos e ganhando mais. Então, essas histórias elas não são exceções, elas são, de fato, exemplos que acontecem no dia a dia quando você aplica os princípios financeiros corretos
no seu negócio. E isso faz com que a tua empresa, de fato, ela cresça de maneira organizada, estruturada, né? Para que você, de fato, multiplique os lucros da sua empresa, para que você cresça, para que você tenha liberdade, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre os 3 passos para você acabar com o sumiço do dinheiro da sua empresa. E o primeiro passo é simples e óbvio, separe as contas. Separe as contas que é sua e a conta que é da empresa. Crie uma conta bancária exclusiva para a empresa, no CNPJ, tá? E nunca misture as finanças da sua empresa com o que está com as suas finanças pessoais. E estabeleça o seu prolabore, o seu salário, né? E mesmo que pequeno no início, mas estabeleça e não tire mais do que isso. O segundo passo é a visão clara dos custos. Tá? Quando você tem uma visão clara, você vai começar a perceber tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que leva o teu lucro para o buraco. Por exemplo, você vai listar todos os custos fixos e variáveis da sua empresa. Ah, Marcos, o que é um custo fixo? O que é um custo variável? Bom, o que é um custo fixo? O custo fixo é aquele que acontece todo mês, de preferência com o mesmo valor todo mês. O que é um custo variável? Geralmente, custos variáveis são aqueles que são esporádicos, são aqueles que acontecem ou de vez em quando, ou aqueles que têm valores variáveis. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica ela vai depender muito da estação climática, ela vai depender muito do que você usa. Então, por exemplo, falando-se de Nordeste, que é onde a minha empresa ela fica, né, ela fica na Bahia, então no período do verão a gente usa muito ar-condicionado porque é muito quente. Então o nosso custo de energia elétrica é muito alto. Mas já no período de inverno, a temperatura ainda é quente, mas ela diminui mais, né, então ela fica mais amena, mais gostosa. A gente consegue ainda trabalhar ali um bom período sem ar-condicionado ligado e isso faz com que a gente tenha um custo menor de energia elétrica. Então isso é um custo variável. Tá? E principalmente o terceiro passo, que é você analisar a margem do seu produto. Ou seja, você vai calcular quanto cada produto ou serviço realmente deixa de lucro após todos os custos, e aí você vai priorizar os seus produtos que são mais lucrativos e você vai eliminar ou reformular aqueles produtos que drenam o seu caixa. Esse passo a passo, né, ele pode parecer simples demais. Você pode pensar assim, ô Marcos, mas eu fiquei até agora para você me falar coisas que eu já sei. Que bom que você já sabe. E talvez você não saiba, mas o óbvio precisa ser dito. E aí eu vou trazer isso de uma maneira que você pense o seguinte: isso não é difícil. Ter resultado na sua empresa não é difícil. O problema é que a gente não tem resultado quando a gente não faz. Então talvez você saiba de tudo isso que eu trouxe para você, os 3 passos, né, para acabar com o sumiço do dinheiro no seu negócio, que literalmente são 3 passos de bebê que você faz ali ó, todo santo dia, você engatinha um pouquinho e tem resultado. E quando você de fato aplica, você vai ver que o resultado vai começar a acontecer. Então o problema não está na dificuldade, né, na robustez, na inovação do processo. A verdade é que desde que o mundo é mundo, a gente come arroz e feijão e a gente come bem todo dia. Então nem todos os dias a gente come lasanha, a gente come estrogonofe, ou sei lá, talvez até um aligô. Mas a gente come arroz e feijão e a gente se alimenta do mesmo jeito e dá certo e gera resultado. Então o básico bem feito traz resultado. Não importa se é simples demais, não importa se é fácil demais, mas muitas vezes o simples e fácil não é feito. E quando ele não é feito, ele não dá resultado. Então, esses 3 passos, eles podem, né, trazer para você muito resultado. Mas menos de 20% dos pequenos empresários implementam isso corretamente. Existem muita gente que sabe e faz isso de maneira errada. Então, como é que a gente calcula a margem de lucro, né, de um negócio, de um produto, né? Então vamos ver na prática aqui como é que a gente calcula essa margem de lucro de um produto ou de um serviço para você identificar, de fato, aquilo que está drenando os custos do seu caixa. Então pensa comigo, ó. Pensa aqui num exemplo, tá? Aqui a gente tem, no marrom mais escuro, a gente tem o exemplo de um curso online, no amarelo a gente tem um exemplo de um produto físico.
Então pensa aqui, ó, o preço de venda vamos pegar o exemplo do treinamento, né, do curso online. Então esse curso online ele custa por volta dos seus R$1.000, né? E aí ele tem os custos diretos aqui de aproximadamente R$150, impostos ali, né, mais ou menos R$100. Aí tem o custo de marketing e tem o lucro líquido, né? E aí ele tem o percentual da margem. Reparem o seguinte, a diferença das margens entre o produto físico, né, que, não sei, parece bom, mas ele deixa só 18% de lucro real, e o treinamento, né, que enquanto o treinamento ele deixa ali para você 48% do valor de venda. Então se você for parar para analisar entre o produto físico e o lucro líquido, é isso que você precisa entender. Onde está o lucro do seu negócio? Onde está o lucro dos seus produtos? Então repare, às vezes você tem produtos ali que não geram lucro suficiente, que não trazem lucro da maneira que você gostaria, e mesmo assim você está investindo em produtos que são extremamente ruins, e você continua vendendo muito de um produto que gera pouco resultado para você. Já um produto que de fato traz muita rentabilidade, às vezes é um produto que é deixado de lado e o teu foco está em outro lugar. Então, muitas vezes vale muito a pena você entender o tipo de produto que você está trabalhando, a margem que você está trabalhando, o resultado que ele está trazendo para você, né, que ele está contribuindo para o seu negócio, para você entender se de fato você deve focar nele ou não, né, e como isso vai fazer com que você tenha mais resultados, tá? E aqui eu vou trazer alguns erros, porque isso pode acontecer, tá? Alguns erros que você pode cometer ao implementar esse processo. Primeiro, o perfeccionismo paralisante, tá? É você querer buscar o sistema perfeito, né? É você de fato querer tudo assim, é o melhor sistema, é o melhor isso, o melhor aquilo, e aí você quer tudo perfeito e no fim você não aplica, você não implementa, e eu vou te falar, muitas vezes um pedaço de papel, uma planilha simples, ela vai trazer para você muito mais resultado do que sei lá, um software sofisticado que você vai lá e abandona. E sem falar que isso leva dinheiro do seu negócio. Outro erro fatal que você comete, né, que você pode cometer ao implementar, é a inconsistência nos registros. O que é isso? É você lançar as despesas e receitas só quando sobra tempo. Porque hoje não deu tempo. Porque amanhã não dá tempo. Hoje eu não fiz, amanhã eu faço. Amanhã eu não fiz, amanhã eu faço. Então todo dia tem amanhã. Quando você vai ver, você tem despesa e receita de uma semana para lançar, e aí o que era um negócio pequenininho virou um trabalhão enorme, e aí o que você, sei lá, ia gastar 15, 20 minutos, vai virar horas e horas do seu final de semana, e aí você vai fazer, você não vai lançar. Você vai falar, muito trabalho, deixa pra lá, depois eu faço, amanhã eu começo, depois eu faço de novo, e por aí vai. E o terceiro erro fatal é você ter um prolabore flutuante. O que é um prolabore flutuante? É você definir um valor e ficar mudando esse valor constantemente. Ou seja, o seu salário ele vai precisar ser fixo para você ter previsibilidade tanto na sua vida pessoal quanto na empresa. Então, se você faz o seu salário de acordo com o que fatura a empresa, você vai matar a sua empresa todo dia. Então, para que você tenha previsibilidade de lucro e até para você se organizar financeiramente como pessoa, você precisa ter o seu dinheiro, o seu salário fixo bem definido para que você não tire dinheiro a mais disso, para que você tenha um caixa sólido e saudável dentro do seu negócio e também para você se planejar e se organizar. Se você trabalhasse para uma pessoa, se você fosse um funcionário, um CLT, você ia ter um salário fixo. E você ia ter que se organizar e estruturar a sua vida pessoal dentro desse salário fixo. Então aqui é do mesmo jeito, você vai precisar, embora a empresa seja sua, tá? Mas você também é um custo, é uma despesa para a empresa e você precisa deixar esse custo fixo para que esse custo de fato gere resultados, né, para o negócio e gere principalmente a previsibilidade. E eu vou trazer algumas ferramentas aqui para vocês, né, isso daqui é um plus dentro da nossa aula de hoje, vou trazer algumas ferramentas que podem facilitar o teu processo. Então para quem já é iniciante, para quem está iniciando a empresa agora,
está com uma empresa muito pequena e tudo mais, ó, planilha, Excel ou Google, vai sem medo. Às vezes até mesmo o aplicativo de anotação e tudo mais, até no próprio celular já vai te ajudar a você registrar isso. E uma conta digital empresarial gratuita. Então tem alguns bancos digitais que fornecem contas empresariais de maneira gratuita. Mas para quem quer evoluir, tá? Para quem já se sente pronto para dar o próximo passo, você pode, por exemplo, buscar um sistema de gestão mais robusto, por exemplo, o sistema Hiper, né, que é um excelente sistema, a gente fala abertamente aqui, né, nós somos franqueados da Hiper, então eu posso falar abertamente. Esse sistema, inclusive, tem uma conta digital integrada que você pode usar dentro do seu próprio sistema e também emite nota fiscal. Então isso já ajuda você a deixar isso de maneira mais robusta, organizada e estruturada dentro do seu negócio. Então, você vai começar com o que é mais simples e possível para você e você vai evoluindo conforme a tua jornada, conforme a tua empresa cresce. O mais importante é que você precisa começar agora, você precisa começar hoje e não ficar esperando a ferramenta perfeita, porque isso não vai acontecer. E aí, quanto mais você espera, menos resultado você tem e talvez a perfeição nunca chegue. Tá? Então, o seu primeiro passo hoje é o seguinte, você vai pegar um papel, né, e vai escolher um produto, um serviço, e você vai calcular a margem de lucro real dele. Então você vai anotar ali o preço de venda, né, ou seja, quanto você cobra para o cliente final por esse produto. Depois você vai listar todos os custos que você tem, tá? Todos os custos que você tem, mão de obra, embalagem, não sei o que, frete, comissão, marketing, etc. E aí, por fim, você vai calcular ali a margem de lucro que você quer, tá? Você vai pegar a margem de lucro, vai dividir pelo preço de venda e vai multiplicar por 100, e aí você vai encontrar a margem certa para você aplicar nesse produto. Essa aqui é uma ação única e ela já vai te dar clareza, uma clareza absurda. Já vai ser o primeiro passo para você mudar o teu jogo, tá? Então, aplica isso daqui, eu quero saber nos comentários se de fato você fez. E se você precisar de ajuda, não só eu, como eu coloco o meu time à disposição para te ajudar a calcular se você quiser. Então, pega isso, aplica, executa para você gerar resultado dentro do seu negócio, tá? E aí, eu vou trazer para você o que vai acontecer depois que você aplicar os conhecimentos dessa aula de hoje. E essa aula é um fragmento dentro do método administrador de resultado, uma aula só que a gente trouxe aqui, resolveu trazer aqui para fora, né, para você poder assistir. Veja bem, o que você vai fazer, o que vai acontecer com você quando você implementar. Primeiro, ao aumento médio da lucratividade, ele aumenta em torno de 30%. Né? As empresas que implementaram isso, né, eles relatam que, em média, teve um aumento de 30% na lucratividade em 90 dias, mesmo sem aumentar o faturamento. O segundo grande marco que você vai ter é a redução do estresse. Tá? A clareza sobre os números elimina a ansiedade e faz com que você saiba o que está acontecendo na sua empresa, principalmente com o dinheiro dela. E, principalmente, você vai ter 100% de confiança para tomar suas decisões baseadas em dados. Tá? Você vai entender o desempenho financeiro da tua empresa, vai tomar decisões baseadas em fatos e não sobre a intuição. Então isso é o que vai acontecer dentro da tua empresa. Você vai ter controle financeiro não só sobre os números, mas você vai construir um negócio que vai te dar liberdade de fato e vai te dar tranquilidade para você crescer de forma sustentável. Bom, então é isso. Essa aula foi uma aula um pouco mais densa, né? Uma aula mais robusta de conteúdo, mas espero que tenha ajudado bastante você, né? Espero que você aplique de fato. Olha, são passos de bebê, passo a passo simples, coisas simples, para você focar de maneira fácil e estratégica ali, que vão colocar pelo menos 30% de lucro a mais no seu bolso. Então, se você chegou até aqui, gostou dessa aula, não deixa de curtir essa aula e principalmente, cara, compartilha essa aula com outros empresários, porque eu sei que vai fazer grande diferença na vida dessas pessoas. E quem vai fazer a diferença é você, porque você que está ajudando essas pessoas, tá bom? Então esse foi o nosso Gestão na Prática número 38, onde a gente falou sobre o mito do faturamento alto, e eu te espero nos próximos episódios.